Voltamos, minha gente, voltamos, minha gente. É isso aí, meus queridos técnicos em recursos humanos. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aí, Fátima já dizendo aí, voltando. Isso, Fátima, em caixa alta mesmo, Fátima. Em caixa alta mesmo, para poder eles acordarem, que eu acho que eles estão tudo dormindo. Estão tudo dormindo. Vamos começar nossa disciplinazinha, recomeçar, né? Mais uma aulazinha de ética voltada para a questão organizacional, profissional. Estamos fazendo revisões acerca dos apontamentos desde o início do semestre, tá? Vou colocar aqui quais são os alunos que estão presentes na primeira aula. Quero saber se eles estão presentes agora na segunda, hein? Deixa eu ver aqui. Prata do Piauí. Prata do Piauí. Não, Buriti dos Lopes da primeira, né? Pedro. Francisco, não é isso? Larice. Bruno. Eduardo. Mediadora Sueli Souza. Sextou. Vamos cedo hoje. Negócio de vamos cedo hoje, não. Não é assim, não. Vamos cedo hoje. Olha aí, rapaz. Sextou foi cedo. Ah, tá certo. Você tá dizendo que era ia cedo logo hoje. Não. Sextou foi cedo. Sextou foi cedo, tem várias interpretações. Então, vou dar aqui, vocês estão achando que é cedinho, né? Exatamente. Prato do Piauí tem Carlos Felipe, Eduardo, Flávia, Luana, Flávio Caetano, Graziele, Isaac, Juliana Nunes, Laura Lorena, Letícia Fernanda, Marta e Raíssa. É isso? E em Porto, Maria do Carmo, Leal, Renata, Janaína, Cassandra, Sérgio, Graziele, Francisco. E o mediador em prata quem é? Valteres José, grande Valteres José. E o Delmiro, não, eu li Delmiro não sei aonde, rapaz, eu tô realmente vendo coisa, gente. Vamos começar a nossa aulinha agora em ponto de bala, vamos lá. Então, falando sobre esse retrospecto dos valores, nós deixamos algumas situações para que a gente possa estar fechando agora nesta última partezinha da nossa aula. Direito à ética, principalmente desses valores humanos, a troca desses conjuntos de princípios, gente. Então, quando eu tenho este conjunto de valores sendo defendidos pelo recursos humanos, pelo profissional de recursos humanos, ele também tem que praticar. Isso não é só defender, não. É praticar no dia a dia, meus queridos. No dia a dia. Saiba do seguinte, fatores históricos aí mostram que a harmonia na sociedade, ela só se vê através do respeito aos valores. Mas as normas jurídicas, elas fazem parte deste processo de estabelecimento da ética, tá? Então, entenda que, num contexto, a obediência à lei, ela é um cumprimento que o cidadão precisa realmente executar no seu comportamento. Isso quer dizer o quê, professor? As leis, elas são como uma espécie de teias de aranha. Quando algo leva nelas a cair, cai nela ali, fica retido, né? Você fica ali sem poder sair. Ao passo que se você for alguma coisa maior, você consegue romper. Claro, você consegue escapar, mas você rompeu essa teia da lei. Se você rompe, automaticamente você está sendo o quê? Antiético. Então você tem que entender, a lei, ela é falível? O fato de estudar as leis moralmente falíveis, claro, é preciso você entender que você sabe da responsabilidade que tem de aplicação. Agora, algumas pessoas não aplicam a lei. A aplicabilidade da lei, ela pode ser favorável dependendo do grau de conhecimento que você tem acerca dela. Então, saiba do seguinte, nada é mais perigoso do que a máxima que declara que é necessário, por exemplo, consultar o espírito da lei, gerando caos das opiniões. Então você vai ver as interpretações existentes dentro de um ordenamento jurídico, como a justiça, tá? A justiça se coloca como a justiça é cega, para que ela não possa, né,
estabelecer, por meio da visão, a separação entre poder aquisitivo, entre origem, entre cor, entre opção, entre gênero, entre orientação sexual, nada. No entanto, a gente sabe que a interpretação dela vai de acordo com algum ser humano vai ter que interpretar. E as nações que são envolvidas, elas adquirem essa questão da interpretação da lei, buscando um pouquinho mais a equidade e a justiça nesse processo contínuo aí. Só que tem um porém. Lembra do seguinte, a lei, gente, ela é para todos. Não é para tratar de privilégios ou ser arbitrário com pessoas de níveis, por exemplo, de escolaridade diferentes. Eu tenho que saber que um outro ser humano, questionando sobre os valores, pode vir com respostas acerca desses questionamentos. Por exemplo, quais são os seus valores aí? O que é que você defende? Eu faço essa pergunta para vocês. Tá? Você já pensou sobre isso? Que valores você defende? Você já elencou esses valores no papel? Qual é o seu posicionamento em relação às suas atitudes? Já teve uma atitude antiética? Não teve? Já denunciou alguém que teve uma atitude antiética? Essas questões aqui a gente colocou para a gente fazer durante a aula, mas eu vou colocar e avançar neste conteúdo para mostrar para vocês que a conduta ética, ela traz uma perspectiva de quê? De que é preciso discutir com as pessoas constantemente as posturas. Saiba que eu tenho que ter uma consciência de que se eu não tiver um comportamento individual que cumpra para a coletividade uma norma, o meu comportamento como cidadão é de estar sabendo que tem direitos e deveres, mas que o meu comportamento vai contribuir para influenciar a atuação da execução da ética. Ou seja, quanto mais eu tiver comportamentos que estejam encaixados dentro da moral, em benefício da coletividade, mais eu posso modificar o sentimento de impunidade, por exemplo. A consciência ética, gente, parte do princípio da reflexão constante, da harmonia, do bem-estar entre as pessoas que estão convivendo em sociedade. Só se encontra este equilíbrio, só se encontra isso quando se sabe que a pessoa tem autonomia e é ela que vai coordenar a finalidade das suas ações. Agora, toda tomada de decisão, eu tenho que ser responsável por ela. O comportamento ético, o exercício dessas virtudes, traz uma perspectiva de quê? De que eu tenho constantemente que acreditar nas pessoas de boa fé. Esta boa fé, ela tem que ser conduzida até que se prove o contrário. Uma situação, por exemplo, de negociação, o que está sendo exposto na negociação, eu tenho que estar acreditando naquela pessoa, o que ela está colocando naquela negociação. Quantas vezes, por exemplo, você já se deparou com situações em que a outra parte busca de toda maneira levar vantagem sobre você ou te prejudicar, inclusive? Quantas vezes você já passou por essa situação? Observando isso, você sabe que é o seguinte, que a vantagem a qualquer custo, ela ocorre muitas vezes por pessoas que não estão nem aí para a lei. Exemplos de pessoas que colocam a venda de um carro que não apresentam as condições anunciadas. Por exemplo, coloca a moto e aí faz um photoshopzinho e quando a pessoa vai olhar lá, encontra vários defeitos. Por quê? Porque a foto ela não é atual. Então isso é um comportamento antiético. Nesse sentido, o Bessa ele reforça muito. A boa-fé, ela transcende, gente, os particulares formais e os interesses individuais, evitando principalmente que as formas jurídicas sejam utilizadas para viabilizar as atitudes que são nocivas, ou seja, as formas para que sejam utilizadas para viabilizar. O viabilizar é o entender que eu sei
as questões que ocorrem de forma nocivas, que são pretendidas. Agora, eu tenho que mapear e tenho que entender que vão ocorrer sempre. Eu sempre vou estar convivendo com pessoas que não têm, por exemplo, né, ou que têm, aí no caso, que existem comportamentos com falha de caráter. As falhas de caráter, gente, para falha de caráter não existe treinamento, não existe. A consciência de cada um dos indivíduos é que vai reger a sua conduta. Se aquela pessoa não tem consciência da aplicabilidade da moral, dos princípios éticos, pode ter certeza, dificilmente alguém poderá mudá-la ou moldá-la. Dificilmente. É claro que tem exceção, toda regra tem exceção. Mas vamos a alguns exemplos que o Brasil passou nos últimos anos, nas últimas décadas. Olha só aí, ó. O exemplo da ocupação do Complexo do Alemão, em 2010, há 12 anos atrás. Porque as polícias federal, civil, todas se uniram, né? E a gente levanta um questionamento sobre isso, né? Por que eles invadiram? Polícia Federal, Civil, Forças Armadas, invadiram aquele local ocupado pelos traficantes. Porque eles não têm ética? Porque este local aqui demonstra o quê? Olha, eles foram lá, colocaram a bandeira do Brasil. Eles têm. A ética deste grupo social aí é entre eles, né? Fazem parte de se comportar de determinada maneira que eles acham que é ético para eles. Só que para a sociedade como um todo não é. Eles estão vendendo alguma coisa que é crime. A ocupação, em termos de fato, gente, a invasão, ela aconteceu porque a ética deste grupo não se baseia nos mesmos princípios, o que eu acabei de colocar para vocês. A nossa legislação, ela não permite, gente, a venda de drogas contra os nossos princípios. Então, eles são infratores. Então, essa perspectiva do problema que é você entender que é um território e a tomada por parte da polícia desse território mostra que a sociedade não está calada. E assim é. No combate ao quê? É um dos principais fenômenos da sociedade. A violência. Gente, a violência, ela é um fenômeno gerado pelo capitalismo. E este capitalismo, que gera tantas coisas boas para a gente, gera coisas ruins também, não é? E um dos filhotes também do capitalismo é a violência. Porém, a gente sabe que não é só ele. A falta de educação, a falta de investimento na base da consciência do ser humano também é um dos fatores. Então, quando a gente fala desse exemplo da ocupação do Alemão, Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, a gente tem que falar do sentimento de uma forma geral da sociedade. O sentimento social, ele é imperativo, gente, na construção dos princípios éticos. Tá? Eles são incompreensíveis sem aquela força da coletividade. Então, a força da coletividade é a força da lei, que é importante regular o quê? A conduta, o comportamento dos indivíduos. Considerando que eu sei que aquela comunidade ela tem consciência disso, nós vamos ter que lutar para que aquela comunidade ela possa avançar num contexto de, principalmente, tentar ser regrada pela moralidade e não pelo crime. Então, existem alguns dilemas? Existem. Por exemplo, comportamento dos indivíduos na sociedade que é fruto das decisões tomadas a todo instante. Isso é um dilema. Tá? Eu estou ali sempre na perspectiva de que o exercício desse dilema é alguns que a gente já até mencionou aqui. A gente tem um exemplo na Bíblia, que é o Salomão, que ele propôs, né? O rei Salomão, sinônimo de sabedoria, ele propôs para as duas mães, para duas mulheres, aliás, que reclamavam a maternidade de um bebê. Olha só o que ele fez. Olha só.
pouco tempo depois, apresentaram-se duas mulheres a Salomão. Uma disse: Senhor, eu e esta mulher habitávamos na mesma casa. E relatou isso para ele. Durante a noite, estando a dormir, ele colocou-se numa posição, aproveitando-se do meu sono, e pôs o filho adormecido junto a si mesmo, e colocou aos pés o seu filho que estava morto. De manhã, olhando de perto para ele, viu que não era o seu filho. A questão da sabedoria aí, gente, de Salomão, é entender o seguinte: a outra pessoa, a outra mulher, ela disse: não, não é o meu filho não. O meu filho é o que está vivo, o teu morreu. A primeira replicou e disse: não, o teu é que morreu, e o que está vivo é meu. E aí continuaram disputando. O rei pegou as duas e disse o seguinte: trarei uma espada e vou dividir em duas partes o menino. Não estavam disputando a criança? Porque um morreu, estava disputando a criança, o vivo. Daí a metade ficaria para cada uma delas, já que elas estavam dizendo que o filho era delas. Só que uma, cheia de amor ao seu filho, suplicou e disse: Senhor, peço-lhes que lhes deis a ela. Ou seja, uma delas disse: pode dar para ela, não o mateis, por favor. Se eu for dividir ele vai morrer. Moral dessa historinha: a outra, pelo contrário, não seja para mim nem para ti. Vamos dividir essa criança. Daí a primeira, olhando a questão do menino vivo, demonstrou o quê? Quando ela disse que poderia dar para a outra, que ela é realmente a verdadeira mãe. É a verdadeira mãe. Por quê? Porque só a mãe teria tanto amor ao ponto de dar o seu filho para outra mulher para que ele não morra. O povo de Israel olhou esse dilema aí, gente, como um dilema de sabedoria, e principalmente que ocorreu retidão, um julgamento com retidão. Ao julgar com retidão, esse episódio bíblico, ético, ele mostra muito isso, o comportamento que é visivelmente de uma das mulheres, visivelmente antiética. Eu prefiro que ele morra ao estar com outra. Isso mostra que também ela não estava nem aí, porque não era filho dela. Mostra que esse grande dilema aí, a verdadeira mãe, ela coloca-se numa posição de deixar que vá para outra mulher, mas que ele continue vivo. Ou seja, mostrou que a falta de ética, o egoísmo, leva também a isso. Esse episódio ele mostra isso. Salomão, mais uma vez, uma perspectiva. Aí você me pergunta: será que ele ia dividir mesmo a criança? Bem, eu não sei. Sei que quase realmente acontece, mas a forma de usar a sabedoria dele, o discernimento nessa hora, foi marcante para que a gente pudesse colocar a questão dos dilemas que ocorrem hoje em dia na nossa vida. Se é para uma questão de sobrevivência, você mostra realmente a sua ética e a moral nestes momentos. Agora, nestes momentos, eles são momentos críticos. Para defender a vida de outra pessoa, para fazer com que outra pessoa fique viva, existem situações que são extremamente críticas, de escolha. E praticar a ética é praticar a tomada de decisão. Não é à toa que a gente recorre muito a esse personagem bíblico, gente. Por quê? E ele é conhecido pela sua sabedoria salomônica, né? Porque ele traz situações, traz dilemas. E esses dilemas, eles são discutidos muito na ética e na moral. Agora, quais pessoas você conhece que considera, por exemplo, esse exemplo de sabedoria no momento de trazer a decisão que é crítica? Você com a sua família, você com seus amigos, com os personagens, você vê essa situação acontecendo, por exemplo? Você sabe que realmente acontece?
quando isso é um dilema na sua vida? Entenda, meu querido e minha querida, que são situações que a gente vivencia no dia a dia, tá? Lembra disso. E que essas metáforas, elas trazem uma reflexão acerca de como é que é a nossa conduta dentro da empresa, fora da empresa, tudo isso sendo levantado. Voltando para os slides. Então, para que eu possa exercer a cidadania, eu tenho que entender sobre ela. Ética e cidadania, numa construção conjunta, ela começa onde? Na escola. Na escola, refletindo aonde? Na sociedade. Vocês, meus queridos estudantes, nós que não paramos de estudar, mais críticos, mais conscientes do seu papel social, inconformados com a desigualdade, prontos para construir uma sociedade comprometida com ética, solidariedade, justiça, precisam ter a consciência que vão lançar sementes ao país de uma cidadania diferente, de uma cidadania que hoje prima pela ação, a ação correta. Exercite a sua cidadania. Lembre que você tem um papel já como aluno, como técnico em recursos humanos, como cidadão. A cidadania está ali relacionada à sociedade, mas principalmente à solidariedade. A solidariedade. Como é que se dá isso, professor? Se eu for mais solidário, se eu estou no meu município, na minha cidade, e eu não me dedico a levantar estudos, por exemplo, vocês vão fazer os projetozinhos de aprendizagem, né? Interdisciplinar, por que não levantar as situações que estão acontecendo na tua cidade? Para que você mostre que você está colocando o seu conhecimento científico, aplicando nas suas ruas, na infraestrutura da tua cidade, entendendo um pouquinho mais sobre essas situações e também se dedicando ao voluntariado. Ela expressa também a tua cidadania, se dedicando um pouquinho também a ter consciência em relação ao patrimônio público, né? Educando os jovens que, por exemplo, não têm acesso a este conhecimento que você está tendo. Você, como tendo esse conhecimento, você vai ter poder, gente. Agora lembra de uma coisa, preste atenção. Com conhecimento eu tenho poder, grandes poderes, mas grandes responsabilidades. Não é verdade? Isso é uma frase conhecida, né, diretora? De um filme muito conhecido também, não é? Se eu tenho muito poder, eu também tenho muita responsabilidade. Veja que se você sabe disso e você se omite, já era. Já era, tá? Voltando para os slides. Então, solidariedade aonde eu estou, me comprometendo também para a organização quando eu for, eu saber das minhas condições que são favoráveis, e aí como um técnico em recursos humanos, preservar o meio ambiente, discutir com as pessoas sobre remunerações mais justas. Eu estou ali buscando adequar a minha situação a uma situação mais igualitária. Opa, então, se nisso tudo a gente já faz esse resumão, o que eu estou colocando aqui nesta aula? Estou dizendo o seguinte, que de uma forma bem simples, você tem o conhecimento agora. Você sabe o que pode te nortear. Você sabe como é que você pode andar de forma reta, justa, e trabalhar a questão da igualdade, respeitando as diversidades por meio dos teus valores. Agora saiba também uma coisa, é só a partir do momento que você tem acesso a esse conhecimento, que você também tem que colocar os seus valores também à vista para todo mundo, de forma clara. Lembra que eu coloquei ali quais são os seus princípios? Quais são os seus? Pega o caderninho aí.
Pega aí e anota junto com o nosso mediador aí, tá? Quais são os que você tem? Você vai se reger, por exemplo, pelos 10 mandamentos bíblicos? Porque se começar aquele lá pelo amor, né? Amor ao próximo, o amor ao próximo não é só o amor àquele que você gosta, não. É aquele também que você não gosta da pessoa. Porque você não é obrigado a gostar, certo? Mas lembra que já neste nosso finalzinho da primeira parte da aula, reflita sobre uma coisa. Tem uma metáforazinha que eu sempre coloco nas disciplinas, eu gosto sempre de reforçar. Havia numa comunidade, vou pedir para minha querida diretora abrir o plano. Havia uma comunidade. Nessa comunidade tinha um mestre que ele tinha um dom de adivinhar o que as pessoas pensavam. Ele adivinhava. E tinha também um jovem com a mão muito grande. Uma mão muito grande, certo? Ele conseguia fechar um objeto dentro da mão e não aparecia o objeto. Não aparecia o objeto. E era um dom que ele tinha. Mas ele se incomodava com o dom desse mestre. Porque ele achava que esse mestre era um charlatão. E aí ele resolveu um dia dizer o seguinte: rapaz, eu vou tentar desbancar esse mestre aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar um pássaro na mão. Ele não vai ver, eu vou fechar minha mão e eu vou perguntar para o mestre se ele está vivo ou está morto. Se o mestre, que ele vai ler a minha mente, se o mestre disser ele está vivo, eu aperto o passarinho, ele morre e aí eu digo que ele mentiu. Se ele disser que está morto, eu pego e solto o passarinho. Aí eu digo que ele mentiu também. Aí eu pego ele na virada. Aí pegou e foi. Chegou lá na frente do mestre. Chegou lá e disse: mestre, o que eu tenho na minha mão? Aí o mestre olhou e disse: você tem um pássaro, meu filho. Eita, mestre, ninguém conseguiu adivinhar. Como é que o senhor conseguiu adivinhar teve essa proeza? Aí ele ficou olhando e disse: mas ele está vivo ou ele está morto, mestre? Ele está vivo ou ele está morto? Aí o mestre olhou bem nos olhos dele e disse: a resposta está nas suas mãos. Moral da história: a resposta de ser uma pessoa ética, moral, está nas suas mãos. Nas suas mãos. Você é que decide. Tá certo, meus queridos? Você é que decide. Então reflita sobre esta metáfora do pássaro na mão de alguém. Está nas suas mãos. Vamos para a principal horazinha agora, meia horinha. É hora de quê, minha diretora? É a hora de quê? É hora de praticar, é hora de praticar, galerinha. Eu quero saber se tem gente ainda aí, porque, rapaz, ninguém se manifestou, né, minha diretora? Nessa meia hora ali, cadê São Julião, rapaz? Cadê Prata do Piauí? Cadê Palmeira? Cadê Buriti dos Lopes? Essa turminha todinha aí. Gente. Nós vamos para nossa. Eu vou já botar aqui, minha diretora. Vou já botar aqui, deixa me ver. Cadê minha diretora? Agora foi. Vamos lá, meus queridos. Vamos para a primeira. Primeira questãozinha. Vejam bem. Como utilizar a ética nas empresas? Vou dar 2 minutinhos para vocês. Fui!
Eita, 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 galerinha, galerinha, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Prata do Piauí colocou ética dentro das empresas, serve para um bom andamento das relações entre colaboradores, respeitando cada um, foi quem falou, São Julião. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, olha só o que tem nessa resposta aí, ó. Ética empresarial é algo imprescindível. Ok, isso aí a gente já discutiu. A questão dos relacionamentos, que vem sendo enfatizado nessa resposta aí, é que quanto mais eu tiver posturas, condutas éticas, mais, e outra coisa, não é só isso, mas também tendo respeito mútuo, eu primeiro respeito para depois ser respeitado. Mas eu vou ter a questão do bem-estar nas relações interpessoais. Esse conceito, gente, ele é um conceito muito antigo, mas eu preciso ter o respeito às pessoas, como foi reforçado, não é? Pela por São Julião, tá? Prata também enfatizou. Mas lembra que esse conceito ele era fundamentado lá na época dos filósofos, onde eles faziam os questionamentos. E que isso a gente defende até hoje. Passou por transformações, mas nós defendemos até hoje, tá? Seguindo, nós temos a próxima perguntinha. Qual o papel da moral? Agora eu quero saber o papel da moral nas organizações. Vou dar 2 minutinhos. Foi! Eita, 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 eita. Ninguém respondeu, né? Prato do Piauí, vocês estão fazendo o quê, hein? Prato do Piauí. O que vocês estão fazendo, né? São Julião também, o que vocês estão fazendo? Eu vou dar, minha diretora, mais 1 minuto, que eu quero ver que se vocês não respondem, uma coisa fácil dessa, 1 minutinho.
No ar, no ar, no ar. Qual é o papel da moral? O papel da moral está relacionado com a obediência às normas, gente. A normatização, ou seja, enquanto ética no contexto organizacional, a gente precisa ter regulamentos internos, precisa termos diretrizes. A empresa que não tem, ela não consegue manter essa obediência à moral. E o recursos humanos é o responsável pela criação, por exemplo, do código de conduta. O código de conduta dos profissionais e mesmo, de uma forma geral, dos que estão dentro da organização. Então, esta respostazinha que vocês estão dando agora, né? Depois que eu dei mais um minuto, né? Então tá pouco, é o delay, é o tempo que tá pouco. A ética dentro das empresas serve para um bom andamento das relações, isso, entre os colaboradores. A moral está relacionada à norma, regras estabelecidas pelas empresas. Isso mesmo, Prata do Piauí. Cadê São Julião, que não responde? Cadê vocês, meus queridos? Nós vamos para a próxima agora, hein? Qual é o papel desses regulamentos, então, dentro das empresas? Vou dar 2 minutinhos. Foi. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Tô vendo só Prata aí, firme e forte. Tá acabando, Prata, tá acabando o Prata do Piauí. Tá aí, guerreira. Regulamento funciona como regras dentro das empresas. Nele contém os direitos, os deveres, colaboradores. Ah, eu tô vendo aqui a Franciele também, rapaz, ó. Colocando aí o garante o ambiente, né, no YouTube. O ambiente profissional, com honestidade e respeito, garantir os colaboradores que desenvolvam suas atividades, impulsionando a eficiência. Franciele, parabéns, minha querida, por você estar aí, viu? Aluna nota 10. Se mantém desse jeito. Se mantém desse jeito. Vamos para a resposta? Finalidade. Primeiro, é estabelecer mesmo as normas, o procedimento a ser utilizado. Tá bom. Mas aí entra uma condicionante, gente. Lembra que essas normas, elas não podem estar ferindo a consolidação das leis trabalhistas. O regulamento interno, ele precisa estar de acordo com esta lei, que faz parte do monitoramento, principalmente é monitorado pelas leis trabalhistas. Como, professor? Ela não pode ferir
o que vem lá sendo relacionado para o empregador quanto ao empregado. Ele tem que estar se valendo dos direitos e das obrigações, mas tudo encaixado dentro da CLT. Então, que se você for ver, por exemplo, a conduta de alguém, né, sendo forçado, por exemplo, a que ela possa trabalhar de uma forma insalubre, sem condições mínimas, e isso estiver dentro do regulamento interno, isto é fora da CLT. Por exemplo, a questão da higiene dentro da organização. Tá. A higiene, gente, ela depende, é claro, de alguns colaboradores, como o pessoal que trabalha nos serviços gerais. Mas isso não quer dizer que os colaboradores que estão nos outros setores, eles não possam manter os seus ambientes de trabalho, as suas ilhas de trabalho, que eles não possam manter de uma forma higiênica trabalhando. Ou seja, saber procedimentos de bater e limpar os celulares, os computadores, as mesas, os telefones fixos das organizações, nesse contexto de uma forma geral, entendendo que o zelo, por exemplo, do patrimônio faz parte também do regulamento interno. Então, tudo isso que está encaixado com direitos e obrigações precisam ser respeitados. Por isso que o regulamento ele tem que estar alinhado com a consolidação das leis trabalhistas. Tendo em vista sobre isso, para que servem as normas e procedimentos dentro da empresa? Para que servem elas? Como é que a gente conduz elas? Eu vou dar 2 minutinhos, hein? Prata do Piauí e Franciele, quero vocês respondendo. Foi! Eita, eita, eita. Olha a Franciele, rapaz. Para estabelecer, gostei, Franciele. Estabelecer regras. Regras que servem para ser cumpridas. Aí tem prata, o regulamento. Colocou aí que funciona, né? Como regras, contendo aí seus direitos e deveres. Olha a norma aí, como norma. Ah, tá, como norma. Para Tupiauí reforçando, servem para praticar estas regras. Vocês ampliaram, né, as normas, respeitadas para o quê? Para ajustar alguns comportamentos dentro das empresas. Vamos ver. Olha só o que a gente tem aí de procedimentos e normas. A norma estabelece as regras a serem cumpridas para se atingir o objetivo proposto.
Os procedimentos descrevem a forma de se executarem as atividades que são necessárias para atingir objetivos, principalmente aqueles que são colocados pela organização. A norma estabelece as regras mínimas e aceitáveis a serem cumpridas para se atingir o objetivo que é proposto pela empresa. Agora, os procedimentos, eles descrevem a forma como se devem executar as atividades de uma forma que você possa entender que a organização está ali sempre dando suporte. Ela é uma ferramenta de comunicação, gente, de diálogo, de sistematização, de normatização e principalmente de instruções, de fornecer orientações, meus queridos. Lembre-se que a adoção dessas boas práticas, elas trazem também um respaldo para a gestão daquele momento. Se é uma empresa que tem, né, um respaldo por meio da gestão, é aquela que aplica procedimentos, normas, tudo escrito, e que ela pode conseguir resultados positivos através delas. Então veja o quanto é importante você, como um técnico de recursos humanos, você ser a pessoa que vai em cada um dos setores, levantar sobre a necessidade de cada um e pedir um representante de cada unidade estratégica de negócio. Para que esse representante, professor? Para que você possa ter pessoas que participam da construção das normas e procedimentos e colocam o seu nomezinho lá, para depois defenderem, principalmente. Aí você pode até estender para aquelas pessoas que não são líderes, mas que são os colaboradores da empresa em determinadas funções, para que você possa ter também a assinatura delas ao longo do exercício dessas normas e procedimentos. Então que fique claro isso, a participação de todos, gente, é fundamental, tanto no nível operacional, como no nível tático, como no nível estratégico. Ah, professor, mas se o estratégico não quiser participar dessa construção de normas e procedimentos, se ele não quiser, simplesmente vai ser um fracasso. Por quê? Os diretores não participando dessa construção, das tempestades de ideia, dos resumos feitos através de briefings e depois feitos os checklists para se começar um plano de ação de implementação das novos procedimentos, eles simplesmente vão dizer que é um trabalho para inglês ver, é só para constar dentro da empresa, mas que ninguém vai estar lá assumindo e praticando aquelas normas. Se eles fizerem isso, vai ser o fracasso da organização. Mas se não, se eles estiverem comprometidos, aí sim, tem grandes chances das pessoas realmente se comprometerem com a organização, quer seja ela de forma afetiva, quer seja ela de forma instrumental, quer seja ela de forma normativa. Lembrando que de forma normativa é atendendo às normas, e nós estamos falando de normas e procedimentos e leis principalmente. Então saibam, é a partir deste momento que você vai ver quem é quem faz parte da empresa, quem dá o sangue realmente e que consegue se destacar gerando valor único. Isso é como se fosse, gente, a espinha dorsal, é como se fosse o fio condutor de uma empresa. Uma empresa sem procedimentos e sem normas, ela não consegue avançar, porque vai ser sempre um rebuliço, vai ser sempre falta de entendimento de como se passar o feedback. Eu não vou ter elogios, eu não vou ter premiações, bonificações que sejam realmente igualitárias, que as pessoas possam receber de forma igual, e isso faz com que você perceba um novo modelo de gestão, um modelo voltado para as normas, para os procedimentos a serem seguidos, para o regulamento interno. É com essa base que eu coloco para vocês a próxima questão, tá? Mas vocês, e vocês? O que é um recurso humanos ético? O que seriam as suas posturas? Como é que a gente poderia avançar vocês praticando isso? Quero a resposta em 2 minutinhos. Foi!
vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. A Franciele falou o quê? Falou é ter respeito e seguir os códigos de conduta. Será, Franciele? Será que é mesmo? Cadê o pessoal de... Foi só o pessoal de prata, foi? Não, o pessoal falou, foi. É aquele focado em atitudes que seguem o código de conduta, valores éticos dentro das organizações. Isso mesmo, galerinha, isso mesmo, galerinha. Só que tem o seguinte, você falou conduta, né? Eu quero saber o profissional de RH. O papel central dele é de apoiar, estimular, gente, apoiar, estimular, entendeu? Além de praticar. Também tem isso, né? Porque a cultura, ela deixa o quê, ó? A cultura deixa um legado, certo? Legado, não é clima organizacional, é cultura organizacional. Deixa um legado. Incentivando ao quê? As pessoas que vão entrar a fazer certo, porque tem empresa, gente, que as pessoas chegam e a pessoa chega com gasto total. Quer ver? Bota aqui, minha diretora, bota aqui, ó. As pessoas chegam com gasto total. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, entendeu? Eu quero é isso aqui, vamos lá, e etc e tal, e não sei o quê. E aí o colaborador antigo diz assim, calma, rapaz. Bichinho, ó, só quer mostrar serviço. Só quer mostrar serviço. Aí o cara tá, né, querendo botar quente e dizer assim, eu quero é que dá resultado e não sei o que. Diz. Aí vem aquele que tá mais antigo e diz aí, calma. Respira. Respira. Que aqui o ritmo é de outra forma. Aí resultado. A pessoa vai esmorecendo. Ela vai se encaixando naquilo. Você não pode perder isso não. Tá? Ó, você não pode perder isso não, porque senão tu vai se encaixar naquela situação. Aí o RH tem que identificar quem são aqueles funcionários, colaboradores que seguram a galera, né? Até às vezes sabota a galera. Tá chegando lá o cara com muito, a moça ou o rapaz com um gasto total para dar o sangue ali, dar o sangue. E aí ele diz, não, aqui não dou valor a isso não. Não interessa se não dão valor. Aquela postura ali é uma postura antiética, entendeu? Se você entrar nesse ciclo vicioso, acabou. Então você não pode deixar se dominar por esse ciclo vicioso, não. Coloca o teu ciclo virtuoso e mantenha a tua performance. Vai ter momentos que você vai estar cansado, vai ter momentos que você vai se questionar, vai. Mas dá o sangue de qualquer jeito, porque você vai estar construindo a tua carreira. Então dá o sangue de qualquer jeito. Tá certo? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Última. Como podemos implantar a ética e a moral nas organizações? Justifique, eu vou dar só um minutinho, minha diretora. Retornamos, galerinha. A resposta é... Eita, professor, você deixou a última mesmo para poder acabar com a gente. A resposta é que a ética e a moral representam o código de conduta. Sim, a moral relacionada à obediência, enquanto a ética, num contexto organizacional, o respeito profissional, o seu comportamento ético e moral.
Ele vai criar uma cultura do ambiente profissional e você, o teu respaldo, o teu lastro de honestidade e integridade, gente. Consolidando as políticas da moralidade, trazendo a regra como o quê? Um fio condutor. Então lembre, meu querido e minha querida, para você atingir os seus objetivos, não precisa ser antiético. Entendeu? Foca na ética, foca na ética, foca na ética. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Fica com Deus. Fui!